Quem já passou por abuso narcisista normalmente precisa lidar com um transtorno de estresse pós-traumático complexo, que nós chamamos também de TEPT-C. Só isso já seria difícil o suficiente. Mas para piorar, quase sempre a depressão também entra em cena, e isso deixa o processo de recuperação ainda mais desafiador. Muita gente que viveu esse tipo de abuso costuma dividir a vida em duas partes, antes e depois. É como se o abuso narcisista fosse uma espécie de marco zero. E essas pessoas conseguem lembrar com muita clareza como que elas eram antes, cheias de vida, empolgadas com as coisas, apaixonadas por seus hobbies, pelo trabalho, por aquilo que realmente gostavam de fazer. Mas o abuso narcisista funciona quase como um aspirador, sugando toda essa energia vital e deixando a pessoa vazia como uma concha oca. E é muito comum que a vítima mude até mesmo sua forma de falar, ficando mais monótona, mais lenta, quase desconectada de si mesma. E nesse vídeo aqui eu quero explicar exatamente por que isso acontece. Quero que você aprenda por que a depressão costuma acompanhar o TEPT-C, que é o transtorno de estresse pós-traumático complexo, depois de viver um abuso narcisista. E entender o que está acontecendo aqui ajuda muito no processo de cura. Porque na jornada de recuperação, se você não entende o que está acontecendo, isso pode te fazer se sentir ainda pior. Você pode ficar se questionando, por exemplo, por que eu fiquei assim? Eu não era desse jeito antes. Tem algo errado comigo, será? Por que eu não consigo melhorar? E esses pensamentos, eles são como um peso extra, que vão estar lá sobre os seus ombros. Então, não entender o que está acontecendo vai criar mais sofrimento. E é por isso que o objetivo aqui é dar uma clareza emocional, explicando o que aconteceu e por quê. E mais importante, eu vou te passar ferramentas que são práticas, que vão te ajudar a lidar com essa depressão. Então, não, né? Você não precisa carregar isso para sempre, óbvio. E mesmo que hoje você acredite que não há nenhuma saída, eu vou te garantir que existe uma saída possível. E se você assistir até o fim, você vai descobrir estratégias que realmente são eficazes para te ajudar a reencontrar aquela pessoa que acordava empolgada para poder viver a própria vida. Meu nome é Anderson Contaife, eu sou médico, sou especialista em clínica médica e trabalho ajudando vítimas de relacionamentos abusivos a superarem os efeitos do trauma no corpo e na mente. Não é difícil entender por que alguém que viveu um relacionamento tóxico, cheio de conflitos, incertezas e ansiedade constante, desenvolve um estado depressivo. Isso parece bastante óbvio, né? Mas a verdade é que, quando se trata de abuso narcisista, a depressão vai muito além do estresse crônico que você enfrentou. Justamente por isso que o abuso narcisista ele é chamado assim, e não simplesmente de abuso emocional. Existe um componente específico desse tipo de abuso que muda completamente a dinâmica do que acontece com quem sofre. Por exemplo, imagine uma pessoa em um relacionamento abusivo com alguém que não é narcisista maligno, tá? A pessoa não é. Essa pessoa pode ser cruel, pode machucar emocionalmente, pode tratar mal, fazer todo tipo de coisa que provoca sofrimento, ok? Mas apesar disso, tudo que eu acabei de falar para você, a vítima desse relacionamento ainda consegue manter a sua identidade intacta. Ela continua sendo ela mesma, embora ferida. No abuso narcisista, existe um elemento adicional, você não tem permissão para ser você mesmo. Agora, vamos voltar à questão da depressão para você poder entender como que isso acontece. Lembra que eu falei sobre como a pessoa era antes do relacionamento uma coisa e agora ela é outra? Talvez ela fosse uma pessoa extrovertida, animada, cheia de vida, gostasse de estar com os outros, tivesse uma energia vívida mesmo, uma paixão pelas coisas que fazia. Para um narcisista maligno, tudo isso é uma ameaça, porque são justamente as coisas que ele não tem. O narcisista vê a sua alegria, o seu entusiasmo, a sua energia vibrante como um lembrete constante de algo que falta nele mesmo. Só que, em vez de olhar para si e tentar melhorar de dentro para fora, ele prefere destruir o que existe em você. E é como se a pessoa cheia de vida não pudesse ter o direito de ser quem ela é. Se você nunca passou por isso, eu sei que parece absurdo. Então realmente não faz nenhum sentido. Mas você que já viveu um abuso narcisista como eu, você sabe exatamente como que isso aqui funciona. Cada vez que você demonstra entusiasmo, essa pessoa narcisista fica irritada. Essa pessoa vai te atacar verbalmente, vai te desvalorizar, criar conflitos, ou faz alguma coisa horrível que acontece com frequência, não é o suficiente para deixar seu cérebro comece associando felicidade, paixão e entusiasmo com algo perigoso, né? Porque você está sempre sofrendo. Então, acontece o seguinte, seu cérebro começa a bloquear a sua capacidade de sentir essas emoções que eu acabei de falar, emoções boas. Ele envia um sinal, ó, se você tiver empolgação, felicidade, não é seguro não. E com o tempo, sem você perceber, você deixa de fazer as coisas que são importantes e naturais para você. Então, é aí que entra uma dinâmica ainda mais cruel. Quando você deixa de expressar essas emoções que são positivas, essa pessoa narcisista para de te atacar e vai agir como se estivesse tudo bem. Então, o que seu cérebro vai entender? Ó, vou fazer mais uma associação aqui. Não estar feliz é mais seguro do que demonstrar felicidade.
E nada disso acontece de uma maneira consciente, nem de uma hora para outra, né? Você não decide parar de ficar feliz só para agradar alguém. Mas o seu cérebro, de forma inconsciente, ele associa a felicidade e a alegria com perigo. E é por isso que a depressão, depois de um abuso narcisista, é tão complexa e é tão difícil de tratar. Que não é só uma depressão causada por um conflito, por estresse, por falta de paz na relação. O seu cérebro aprendeu que a paixão, a alegria e a empolgação são perigosas e ele vai fazer de tudo para te manter você longe disso, até mesmo depois que esse relacionamento termina. E quando você decide estabelecer limites claros na sua vida para poder interromper um ciclo abusivo, seja mudando de emprego, trocando amizades, reduzindo o contato com familiares ou encerrando relacionamentos tóxicos, o objetivo é o mesmo aqui. Você quer parar o abuso que estava sofrendo. A partir daí você passa por uma espécie de detox. Você vai removendo todas essas pessoas tóxicas do seu convívio. Agora, imagine que você finalmente está livre dessas pessoas tóxicas, mas você percebe algo estranho no seu corpo que parece não colaborar com você. Sua mente consciente diz assim: eu quero ser feliz, eu quero me sentir bem. Mas o seu corpo resiste, como se estivesse dizendo: não, isso aqui é perigoso. Vamos continuar aqui mesmo. E é como se o seu corpo tivesse uma vontade própria, que vai contra o que você deseja conscientemente. E surge então um conflito interno entre o que você quer e o que o seu corpo permite que aconteça aqui nesse momento. E por que isso acontece? Porque durante o abuso psicológico constante, especialmente esse abuso narcisista, o seu cérebro criou associações automáticas entre estados emocionais e situações de perigo. Um comportamento abusivo repetitivo fez seu corpo acreditar que a felicidade e a empolgação são ameaças. E assim ele tenta te manter numa segurança nessa depressão. Agora, falando sobre a cura disso, eu preciso destacar algumas coisas importantes, né? Em determinados casos, se faz necessário o uso de medicamentos. Inclusive, se você já usa algum medicamento que realmente ajudou a superar essa condição que eu estou falando aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo nos comentários, né? Compartilhe sua experiência, porque isso pode incentivar outras pessoas que estão passando pela mesma situação a buscar um atendimento médico. Isso é preciso. Agora, algo importante precisa ser dito aqui. Se você toma medicação para depressão, mas você continua com os mesmos pensamentos e o seu corpo segue preso nessas sensações que são condicionadas, a luta é mais difícil. Não é remédio que vai solucionar isso aqui. Então isso acontece porque o seu cérebro, o seu corpo foram condicionados por meio de comportamentos conscientes e abusivos dessa pessoa narcisista. Narcisistas são extremamente conscientes no abuso psicológico, o que reforça ainda mais esses caminhos neurais negativos. Por isso que é preciso entender algo essencial sobre a depressão após o abuso narcisista. Quanto mais você fica olhando para a sua situação atual, dizendo coisas como: olha só como que eu estou deprimido, né? Antes eu não era assim, agora eu sou assim, deprimido, né? Mais você vai fortalecer esses caminhos neurais da depressão. Isso é cruel, né? Sem querer você reforça o estado emocional negativo em que você está, porque seu corpo aprendeu quais substâncias químicas são necessárias para poder manter você em depressão. Cada emoção que sentimos, cada pensamento que temos, segue um caminho neural que o cérebro já conhece. E quando nós falamos de depressão, esse caminho se torna tão familiar que passa a fazer parte da nossa programação subconsciente. Isso significa que a depressão acontece sem que você precise fazer um esforço para você poder senti-la. Simplesmente ela está ali, automática, fora do seu controle consciente. E se o corpo é a representação do subconsciente, então o que sentimos no corpo é um reflexo direto do que está armazenado no nosso subconsciente. E se o seu corpo está constantemente sentindo depressão, isso é um sinal de que essa programação ela está enraizada. E muitas pessoas tentam mudar esse padrão apenas com pensamentos, repetindo para si mesmas frases como: eu sou feliz. Mas o seu subconsciente responde: não, você não é não. Isso acontece por quê? Porque o que sentimos tem muito mais peso do que aquilo que simplesmente dizemos. Pode ter certeza disso. Se entendemos essa lógica, então a chave para poder mudar essa programação, ela não está apenas em mudar o que pensamos, mas em mudar o que sentimos no corpo. E isso significa que se conseguimos provocar uma nova sensação física, nós podemos acessar diretamente essa programação subconsciente e começar a reescrevê-la. E como que isso funciona na prática? Imagine que você quer acordar animado, como você costumava fazer antes desse abuso, antes desse relacionamento narcisista. Mas aí acorda e percebe que o seu corpo não responde a esse desejo. Ele está preso naquela apatia, na falta de motivação. Em vez de apenas olhar para esse estado e reforçá-lo com pensamentos negativos, você precisa provocar uma interrupção nesse padrão. E isso pode ser feito com algo físico,
pular da cama, mexer o corpo, fazer uma dança boba, sacudir os braços, um alongamento, qualquer coisa que gere uma mudança na sua fisiologia. E quando você fizer isso, preste atenção no que você vai sentir. Note que é algo diferente. Sinta como que é experimentar uma emoção nova, mesmo que por um breve momento, o seu cérebro, acostumado a associar felicidade com perigo, ele possa inicialmente resistir. Mas se você provocar essa mudança diariamente e tomar consciência do que está sentindo, pouco a pouco você vai recondicionar o corpo a aceitar estados emocionais mais saudáveis. E se você praticar isso todo santo dia, um pouquinho de cada vez, né, melhorando dia após dia, você vai estar reensinando o seu corpo a ser quem realmente você é. Alguém, em algum momento, condicionou seu corpo a ser um depósito para as emoções negativas que não eram suas. Agora é a sua vez, de reprogramar essa resposta e retomar o controle sobre as suas próprias emoções. Eu desafio você a colocar isso em prática e depois vir aqui e escrever nos comentários o que você teve de melhora ou se mudou alguma coisa. Trabalhar essas questões é muito importante porque quando nós estamos presos nessas respostas traumáticas, nós não conseguimos agir com o nosso melhor eu. Em vez disso, nós reagimos com o nosso eu ferido. Sem cura, nós podemos acabar machucando as pessoas que estão ao nosso redor, perpetuando o ciclo de sofrimento. Por isso, trabalhar para poder curar essas feridas profundas é essencial para poder retomar o controle da sua vida. Caso contrário, mesmo longe dessa pessoa narcisista, você pode continuar numa prisão às consequências desse abuso psicológico. Como médico e alguém que também já passou por isso, eu busco oferecer um cuidado atencioso a todos que me procuram para poder se consultar comigo. Durante as consultas particulares, nós podemos tratar de problemas como ansiedade, depressão, sintomas de transtorno de estresse pós-traumático complexo, que é o TEPT-C, insônia e distúrbios do sono, dores crônicas e tensão muscular, problemas digestivos e fadiga constante e outros problemas que podem estar afetando o seu bem-estar. Você vai ter total sigilo e um ambiente seguro para poder discutir os seus sintomas de forma aberta, além de orientação médica precisa para poder recuperar a sua saúde. Se você precisa de apoio especializado para poder recuperar a sua saúde e o seu bem-estar, eu peço que você acesse o link que está logo aqui abaixo na descrição desse vídeo e digite no seu navegador o endereço que está aparecendo aqui bem na sua tela. Agora, se você gosta do formato de conteúdo em vídeo que eu apresento aqui no YouTube, você quer ter acesso a um método didático organizado que traz exercícios práticos e focados na sua recuperação, você precisa de conhecer o meu programa Quebrando as Algemas. O programa Quebrando as Algemas ele foi desenvolvido especialmente para sobreviventes de relacionamentos com narcisistas e nele você vai encontrar técnicas de distanciamento emocional, técnicas para poder contornar a amnésia de abuso, exercícios para poder lidar com a culpa e com a vergonha, orientações sobre como lidar com o abusador quando você tem um filho com essa pessoa e tantas outras ferramentas para poder reconstruir a sua identidade. E além das aulas, você vai ter acesso a transcrições em PDF para poder baixar, imprimir e revisar todo o conteúdo e um grupo de apoio com outras pessoas que vivenciaram o mesmo que você e que já estão num processo mais avançado de cura. Para ter acesso a todo esse material, você deve acessar o link que também está logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. E antes de finalizar, eu tenho um recado para você. Agora você também pode aderir aqui ao meu canal do YouTube, apoiando esse canal. E ao fazer isso, você vai ter alguns benefícios, como poder entrar no meu grupo de WhatsApp, que é um grupo voltado aí para o auxílio das vítimas que passam por esse tipo de situação, possibilidade de enviar sugestões de temas para os vídeos, participar de lives exclusivas e até ter também descontos nos meus produtos e atendimentos. E você pode conhecer esse clube de membros clicando logo aqui abaixo em Seja Membro. Agora, o mais importante de tudo nesse vídeo aqui, se você chegou até aqui, dê um like no vídeo, comenta sobre o que você está vivendo, se esse vídeo te ajudou, se tem alguma coisa que você quer acrescentar, que é muito importante, né? Que o YouTube vai reconhecer que esse conteúdo é relevante e isso vai fazer que a entrega desse vídeo seja melhor, ajude outras pessoas como também pode ter te ajudado e assim você contribui com o meu trabalho aqui nas redes sociais. Se você quer aprofundar mais, pode assistir esse vídeo aqui, ó. 6 etapas para poder sair das respostas traumáticas do TEPT-C por abuso narcisista. Muito obrigado por ter chegado até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no meu canal.